Como um erro de tradução acabou influenciando na Primeira Guerra Ítalo-Etíope e como isso impactou posteriormente na África. Vamos lá que eu vou dizer para vocês. Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Como descrito aí no título do vídeo, eu vou trazer hoje para vocês alguns pontos sobre a Primeira Guerra entre a Etiópia e a Itália, né? Para isso, inicialmente eu vou trazer aqui os dois personagens dessa guerra, Etiópia e Itália, e trazer alguns contextos para posteriormente introduzir o que foi essa guerra. Bem pessoal, nosso primeiro personagem vai ser a Etiópia, né? Um dos únicos países ali que não foram conquistados e colonizados por uma potência europeia. Junto com ela também temos a Libéria, né? Apenas esses dois países não foram colonizados. A Libéria, porque foi uma região comprada pelos Estados Unidos, por uma companhia, que na época serviu para trazer escravizados, livres na verdade, né? Que já eram livres, de volta para a África, né? Como se aquele povo ali fosse uma coisa só, né? E acaba que nenhuma potência vai mexer com a Libéria diretamente. A Etiópia é um caso diferente, porque a Etiópia é uma região muito antiga, né? É uma região que, apesar de ter ali vários povos diferentes, ela chegou a formar um único império, né? Desde o século XIII, mais ou menos ali, antes de Cristo, a região que a gente conhece como Etiópia, ali no chifre da África, ela já estava formada e sempre teve formando algum tipo de império. Vai ter algumas histórias na Bíblia também sobre a Etiópia. O nome Etiópia, ele é dado pelos gregos, que significa rostos queimados, né, por conta da pele ali mais escura do povo etíope. E a Etiópia faz fronteira ali com países como Sudão, Eritreia e Somália. O nosso próximo personagem aqui é a Itália, né? A Itália, nesse contexto ali na metade do século XIX, como nós conhecemos, ela era dividida em 8 regiões, né? Em algum lugar da tela aqui vão aparecer mapas para vocês, né? Esse vídeo vai ser bem ilustrativo, vão aparecer vários mapas para deixar vocês situados das regiões. E a Itália era dividida em 8 regiões. Entre elas, o estado lá do Papa, né? O estado pontífice. Era um país que ele começa a se unificar ali a partir de 1850, mais ou menos, e sua unificação vai durar até 1870. A Itália não tinha colônias na África, né? É um dos países ali da Europa que não tinha. Apesar dela ter participado da Conferência de Berlim, que foi o que dividiu a África entre os países europeus, as linhas de fronteira da África, as linhas bem retas ali, não são por acaso, porque o mapa da África, na Conferência de Berlim, ele foi dividido com régua e compasso. Então, nessa corrida pela colonização, a Itália ela não vai ter até o momento nenhuma colônia. Ela era um país que tinha um norte mais industrializado e o sul era mais agrícola, né? Nesse período da sua unificação, cerca de 25 milhões de pessoas migraram da Itália, uma boa parte dela veio para o Brasil, né? É a história que a gente já conhece, após os escravos serem libertados, vão vir europeus trabalhar aqui no Brasil. Então ela começa uma corrida para tentar colonizar algum país ali que ainda não tinha sido totalmente dominado na África. Bem, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui de como foram as batalhas, de nomes, nada disso. Vai ser um quadro mais geral sobre essa guerra entre Itália e Etiópia. Ela dura 2 anos, né? Na verdade um ano, entre 1895 e 1896. Então, um detalhe importante é o seguinte: a Etiópia ela não tem saída para o mar, né? O que dificulta o seu comércio. Ela vai perder a saída para o mar em 1559, quando, com a expansão do Império Otomano, a região vai ser tomada. Posteriormente, essa região, a região de Assab, ela vai ser comprada por uma companhia italiana em 1869, e já em 1882 ela vai ser adquirida pelo governo italiano. A partir desse momento, a Itália tem oficialmente uma colônia em África, né, a Eritreia. Os etíopes, obviamente, não vão gostar disso, apesar de que há muito tempo eles já não dominavam aquela região. E sob o comando, naquela época de 1880 para frente, quem comandava era o Johannes IV. Ele vai ordenar que qualquer movimentação de tropas italianas que tente adentrar mais a Etiópia, que seja dizimada, né?
vão existir vários confrontos ali, tá, gente? Esse confronto não vai ser único, vai ter confronto entre sudaneses e ingleses que vão envolver a Etiópia, a África tinha um pedaço ali da Somália também colonizada, a Itália. Então, além dos conflitos que tinham lá na Europa, eles traziam esses conflitos para dentro de África e sempre um país estava incitando o outro a entrar em conflito por algum motivo. Nesse contexto vai acontecer o massacre de Dogali, que uma tropa de 550 italianos foi encontrada ali nas fronteiras da Etiópia com a Eritreia por uma tropa etíope e acabou sendo massacrada por eles. Então isso vai agravar mais o conflito entre Itália e Etiópia. 2 anos depois desse massacre entre os etíopes e os italianos, o Ioannis IV ele morre em um confronto com os sudaneses. Quem assume o lugar dele é o Menelik II. Já existia ali um confronto político, né? Existia um conflito político entre eles dois para ver quem exercia o poder, né? Alguns povos ficavam com o Ioannis, que já era o líder da época, o imperador, e alguns outros povos ficavam ali do lado do Menelik. Mas fato é que o Ioannis comandou durante muito tempo até sua morte. O Ioannis ele é da região do Tigré. Vou mostrar para vocês em algum mapa. Então ele fica mais ali perto da fronteira com a Eritreia. Quando o Menelik assume, Menelik II, ele vai tomar uma nova postura perante essa relação entre Itália e Etiópia. É uma postura que vai ser muito importante para a Etiópia. Menelik ele era governador de Shoa. E durante muito tempo ele cultivou uma certa amizade, obviamente de interesse com a Itália, né? Interesse que partia dos dois lados. A Itália dava uma certa ajuda a Shoa com médicos, armamentos e financeira. E o Menelik ele vai se aproveitar bastante disso, tá? Por quê? Porque ele percebe que se não houver uma unidade nacional na Etiópia, eles não vão conseguir enfrentar o inimigo, né? Então essa é a mudança de postura na Etiópia. Através dele ela vai conseguir se unificar mais, ele vai unificar aqueles povos, vai aproximar aqueles povos, ele vai conseguir armar melhor aqueles povos e tem a intenção de construir um exército. E ele consegue. Por volta de 1890 ele já tinha construído um exército, onde mais da metade desses homens estavam armados. E isso tudo com uma ajuda, um trato comercial entre a Itália e a Etiópia já nessa época. Com esse ímpeto de unificar a Etiópia, o Menelik ele vai assinar o Tratado de Uxale. E é aí que entra a questão da tradução que vai de fato culminar essa guerra. Então ele se aproveitou bastante da parceria com a Itália e outros países também, né? Se armou, como eu falei, como ele não tinha acesso ao mar, para o seu comércio isso era muito ruim. Então com essa parceria com a Itália, ele conseguia ali de alguma forma se beneficiar e fazer comércio nos portos, que eram da Eritreia, né? Que eram de domínio italiano. Nesse tratado ele vai ceder a região onde é o Tigré, que era comandado pelo Ioannis, né? E algumas terras adjacentes. Então vai ser uma troca. A Itália ajuda ele e ele dá aquelas terras, ele cede aquelas terras para a Itália. Só que o que acontece? É aí que vem a questão da tradução do tratado. Não se sabe se por uma questão leviana ou não, o tratado ele estava em duas línguas, né? Ele estava na língua etíope e estava também em italiano. Ele foi escrito em duas línguas. Só que o que acontece? No artigo 17, em italiano, o tratado ele dizia mais ou menos o seguinte, que a Etiópia só poderia tratar de assuntos externos com outras potências através do governo italiano. Isso fazia com que a Etiópia, basicamente, fosse comandada pela Itália, né? Estava sob o protetorado da Itália. E no documento que estava em língua etíope, esse artigo 17, ele dizia que a Etiópia poderia, se quisesse, apenas consultar a Itália. Isso vai causar um conflito, né? Porque algumas potências da Europa vão aceitar o tratado italiano, enquanto o Menelik ele vai chamar a Itália de trapaceira e não vai querer de forma alguma aceitar esse tratado. Apesar de tentar comprar a servidão da Etiópia, para ela ficar quieta com relação ao tratado, isso não vai adiantar, né? Já era tarde demais. Algumas potências da Europa ela não vai aceitar, né? Turquia, França e Rússia,
elas não aceitam a versão italiana do tratado, né? Muito por interesse próprio também. E em 1893, o Menelik ele rasga o tratado. Ele não leva mais em consideração esse tratado entre as duas potências. É daí então que a Itália vai tentar uma outra via para dominar a Etiópia. Como ela era dona ali, né? Foi cedida a região do Tigré, ainda era dela, apesar do tratado ter sido rasgado, ela começa a incitar o filho do Ioannis IV a fazer um levante contra o Menelik, né? Só que isso não dá certo, né? Devido à fome e à guerra, eles são derrotados e ele acaba fazendo, em 1894, as pazes com o Menelik. Então, aquela região volta a ser do domínio da Etiópia. Durante esse período vão haver conflitos ali entre Itália e Etiópia, na região da Eritreia, né, nas fronteiras ali. A Itália vai sair vitoriosa de alguns conflitos. Isso vai fazer com que o Oreste Baratieri, que era o governador da Eritreia, ele seja ovacionado na Itália, né? Ele vai ser tido como um herói por ter vencido esses conflitos aí. Com isso ele vai conseguir mais financiamento para a Eritreia para combater a Etiópia, para que em algum momento eles pudessem vir de fato a dominar a Etiópia. É a partir daí que vai começar a se formar o teatro de guerra. Baratieri vai conseguir reunir ali cerca de 25 mil soldados, entre italianos, alguns recrutas europeus e nativos da Eritreia. Enquanto do lado da Etiópia, o Menelik vai convocar, né, os seus povos. Como eu falei anteriormente, ele já tinha formado um exército e formado uma unidade na Etiópia. Ele chama os senhores dos seus povos e ele consegue juntar 196 mil homens, né? Mais da metade estava armado com rifle, né? Sem falar de canhões também que eles tinham. O governador da Eritreia, o Baratieri, ele não tinha a mínima noção da disparidade numérica entre o exército dele e o exército da Etiópia. A realidade é que os italianos, assim como a Europa inteira, eles subestimavam os africanos e não tinha eles como um povo, né? Como um povo civilizado. Era apenas um povo bárbaro que estava ali. Porém, em dezembro de 1895, 1.300 ascaris, que eram soldados ali da região da Eritreia, né? Eram nativos, vão encontrar com 30 mil soldados etíopes. Então ele vai ter uma ideia do que pode vir a ser o exército da Etiópia. E esses soldados da Eritreia vão ser massacrados. Os italianos, tendo noção desse número do exército etíope, eles são forçados a recuar, né? Eles vão fazer uma linha de recuo e vão esperar, com cerca de 25 mil soldados. E começa um jogo de espera. Tanto os italianos esperando para ver qual passo os etíopes iam tomar, quanto os etíopes também esperando. E esse jogo de espera durou tanto que, apesar de estarem com suprimentos bem preparados, a Etiópia se preparou para esse confronto, eles já estavam ficando sem condições de se manter ali, né? Tanto o exército já estava ficando cansado de se manter ali esperando, como também os italianos, né, não estavam preparados para esperar tanto por uma batalha. O Baratieri ele começa a ser pressionado pelo governo italiano, né, porque ele estava passando vergonha já, e ele é pressionado a atacar, né? Em 29 de fevereiro eles atacam, ainda sem ter muita noção do que estava esperando eles ali em relação ao exército da Etiópia. Ele ataca com pouco mais de 17 mil homens e pouco mais também de 50 canhões, 56 canhões ali. Porém, eles não conheciam o território, né? É um erro gravíssimo em uma guerra você não conhecer o território. E isso é o que vai levar também, né? Apesar da questão numérica, isso é um dos fatores primordiais que vai levar à derrota da Itália, né? Eles tinham alguns mapas ali que não demonstravam muito bem o que eram ali as montanhas, né? O quanto era estreito aquela região ali da Etiópia. O exército de Menelik, da Etiópia, por sua vez, ele tinha 82 mil de infantaria, 20 mil lanceiros e 8 mil de cavalaria, né? Mais 40 canhões que eram espalhados ali pelas montanhas para atacar as tropas italianas. Esse confronto acontece, né? E a Itália é derrotada, apesar ali de toda a confusão. Os exércitos da Etiópia ele não tinha muita noção das estratégias de guerra, né, comparado aos italianos, mas em questão numérica eles ainda eram muito mais vantajosos, e com isso eles conseguem derrotar aquele exército italiano ali de quase 18 mil homens. Estima-se que 7 mil etíopes morreram ali e mais de 10 mil ficaram feridos,
A Etiópia nunca tinha entrado em um confronto desses, né? E nunca tinha perdido tantos homens. O exército, ele, apesar de ainda ter muita gente, estava um pouco cansado, estava fraco. E não se sabe ao certo qual foi o motivo deles não terem tomado a Eritreia de fato, né? Se especula de que eles não quiseram tomar porque sabiam que se eles tomassem a Eritreia, de alguma forma a Itália podia atacar com uma força maior, outras potências da Europa podiam ajudar a Itália, e essa era uma guerra que talvez o Menelik não estivesse disposto a confrontar. Então ele preferiu manter a fronteira como era antes, né? Ele manteve ali a região do Tigré com a Etiópia, e a Eritreia, como já era da Itália, ele não exigiu nada além do que o reconhecimento de independência da Etiópia. E foi isso que aconteceu. Então, em 26 de outubro de 1896, vai ser assinado por Roma o Tratado de Addis Abeba, que reconhece a Etiópia como país livre, né? Reconhece a independência da Etiópia de qualquer outra potência europeia. Mais propriamente, ali a Itália, que era que estava em confronto. A notícia da vitória da Etiópia sobre a Itália, a notícia da Batalha de Adwa e como ela se deu, isso se espalhou, né? Tanto pelo continente africano e foi até o Haiti. O povo etíope virou quase um povo mítico, né? Um povo que ali conseguiu se unir, né? Apesar das suas divergências internas, e contra um colonizador europeu, eles lutaram e conseguiram vencer, se tornando independentes. Isso, posteriormente, vai influenciar muito outras potências africanas, né? Ali, principalmente depois da Segunda Guerra, 1950 para frente, que é quando essas potências começam a ficar independentes. Em alguns lugares é dito que o fato de muitas bandeiras da África terem a mesma cor que a bandeira da Etiópia, né? Verde, vermelho e amarelo, é porque é uma influência direta da Etiópia, né? Eu não achei nenhum fato concreto, nenhum fato histórico que justificasse isso, né? De dizer que tais bandeiras de tais países africanos, Burkina Faso, Mali, Gana, dentre outros aí que eu vou botar aqui na tela em algum lugar. Eu não achei nenhuma prova concreta de que as cores da Etiópia tenham de fato influenciado nas cores dessas bandeiras. Mas fato é que a vitória da Etiópia, lá já no final do século XIX, influenciou muito as independências posteriormente de África. E fato é também que essas bandeiras, coincidência ou não, influenciada ou não, têm as cores ali da Etiópia, né? Alguns lugares também vão dizer que é a cor de uma União Pan-Africana, né? Mas tem outras cores da União Pan-Africana, que é o verde, o vermelho, e no lugar do amarelo a gente vai ter o preto. Daí que em cada país africano a gente vai ter um significado diferente para essas cores, mas na grande maioria dos países, assim como a nossa bandeira aqui no Brasil tem um significado ali de verde, amarelo, azul e branco, lá também vai ter. Normalmente o verde é a esperança e é a fauna, né, a floresta daqueles países, o amarelo representa as riquezas do país e o vermelho vai ser o sangue dos povos, né, o sangue dos ancestrais derramados para sua independência, né? Bem, e essa é a história de como se deu a Primeira Guerra Ítalo-Etíope. Posteriormente, já na Segunda Guerra, a Itália fascista de Mussolini vai invadir a Etiópia novamente. Os etíopes vão passar ali o período de guerra até 1945, mais ou menos, invadidos pela Itália, né? A Itália já tinha um poder bélico muito maior do que na Primeira Guerra, né? A evolução da ciência, a evolução das armas de guerra deu um passo muito grande da Primeira Guerra para a Segunda Guerra. Então a Itália dessa vez consegue dominar a Etiópia, mas quando acaba a Segunda Guerra, junto com a Inglaterra, a Etiópia consegue novamente se libertar das garras do colonizador europeu e novamente se torna um país independente, como já era. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até mais. Curta o vídeo, dê like, mande para alguém e é isso aí.